Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Antes de a gente começar a ler, eu queria que você me respondesse uma perguntinha rápida, fácil de responder. Quantos aqui anseiam viver o seu sonho? Levante a sua mão. Eu. E o propósito? Será que o propósito é melhor do que o sonho ou o sonho é melhor do que o propósito? Esses dias eu tenho descobrido que melhor é viver o propósito, porque o meu propósito está me levando a lugares que o meu sonho nunca levaria. Que o meu propósito está fazendo eu reconhecer coisas que eu nunca reconheceria com o meu sonho. Às vezes nós sonhamos com algo, mas Deus tem algo bem melhor para entregar nas tuas mãos. Às vezes nós sonhamos com tão pouco e Deus diz, não é nem 1% do que eu tenho para você. Abra sua Bíblia comigo para a gente ler. A Bíblia diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Talvez você se pergunte, Raulson, qual é o processo para a gente viver o que Deus tem para as nossas vidas? Algumas pessoas relutam muito em viver o propósito de Deus por conta do processo. E uma das coisas para a gente viver o processo e viver um processo bem, sem reclamar e sem dizer que está doendo, por mais que doa, é ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus. É ser sensível ao Espírito Santo. Abraão escutou o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Talvez você diga, Raul, eu não tinha essa disponibilidade. Agora, Raul, eu não faria isso que Abraão fez. Às vezes é isso que bate no nosso coração e nos impede de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Uma das coisas é a ausência de tempo com Deus. A ausência de tempo de escutar a voz de Deus. Às vezes nós viemos a um culto ou viemos em nossa casa em oração e diz, Raul, eu não escuto a voz de Deus. Eu não consigo escutar a voz de Deus, Raul. O que é que está acontecendo comigo? Sensibilidade de estar perto de Deus. Você só escuta a voz de Deus quando você o quê? Se aproxima dele. Às vezes nós não escutamos a voz de Deus porque nós estamos distantes. Nós esquecemos o tempo de oração que nós investíamos em oração com Deus. E nós acabamos se tornando pessoas de coração duro e insensíveis a escutar a voz de Deus. E isso nos atrapalha a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você não é um espírita para escutar vozes, só você escuta só uma voz, só uma. E é ela que rege o seu caminho. É essa voz que te encaminha e mostra para onde é que você deve ir. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te levar a outro nível. É uma coisa simples e ao mesmo tempo complicada. É simples porque quando a gente lê, a gente acha que é fácil. Mas complicada quando nós começamos a querer ganhar tempo a orar a Deus. Porque o nosso tempo é tão corrido, é tomado conta por tantas coisas que acabamos esquecendo do principal, que é Deus. Acabamos esquecendo daqueles minutinhos de oração que não chega a não ser nem horas, minutos, que nós orávamos a Deus. E isso se transforma em oração do cochilo, da oração da noite. E quando a gente se ajoelha na nossa cama, quando a gente diz, Senhor,
o nosso olho já fechou. E a gente não acaba nem de fazer a nossa oração. E primeiro então, Raul, para mim viver um processo sem eu reclamar e sem doer tanto em mim, o que é que eu tenho que fazer? Ser sensível à voz de Deus. A voz de Deus que vai reger a sua vida e vai te levar a lugares que você nunca imaginou que iria. A voz de Deus vai começar a falar dentro de você coisas que você nunca escutou. E eu chamo isso de levar você a outro nível. Sair de um quadrado e passar para outro quadrado. Avançar na presença de Deus. Ser uma pessoa mais madura na presença de Deus. Você acha que menino tem tempo de escutar a voz de Deus? Você acha que menino, quem tem criança pequena sabe que quando a gente fala com a criança, quando a gente pensa que não, ele já está na porta saindo. Às vezes a gente é assim na presença de Deus. Deus fala com a gente não dá nem muita bola para Deus e Deus, não Deus, isso aí é para outra pessoa. É outro tempo, é outra hora. Quando eu me aposentar, eu começo a fazer o que o Senhor quer para a minha vida. E talvez Deus esteja dizendo para você essa noite, seja sensível à minha voz. Talvez não é o que você está fazendo, nem o que você está querendo. É aquilo que Deus quer te mostrar para você fazer. Às vezes nós batemos a nossa cabeça tanto contra a parede, contra o muro, sabe por quê? Porque nós não escutamos a voz de Deus. E isso faz com que eu retroceda no meu processo. Nós vivemos uma vida que é o que nós queremos. É o tempo que eu quero. É o que eu quero fazer. E quando nós aceitamos a Jesus, nós mudamos isso. É o que Deus tem para as nossas vidas. É o que Ele quer fazer comigo. É para onde Deus quer me levar. É o que Deus quer para mim amanhã. Bata no seu irmão e diz, quando a gente aceitou a Jesus, as coisas mudaram. Não é mais o seu querer, é o querer dele. Não é mais os seus planos, é os planos dele. Não é mais para onde você quer ir, é para onde Deus vai te levar. Não é mais os seus projetos, é os projetos de Deus. O segundo ponto para a gente viver um processo e viver um processo abençoado é: seja obediente à ordem que Deus lhe dá. Por quê, Raul? Porque nós temos a mania de viver uma vida discordando das ordens de Deus para as nossas vidas. Nós temos a mania de viver a nossa vida dizendo, quando Deus fala, você vai fazer isso, você vai ser aquilo, e às vezes a gente olha para Deus e não vou ser nada do que o Senhor está dizendo. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E quando nós começamos a desobedecer, é como se a nossa vida fosse um retrocesso ambulante. Quanto mais você anda para frente, mais as coisas dão errado. Quanto mais você olha para frente, parece que as coisas estão olhando para trás. Você sabe por quê? Porque quem não anda segundo a vontade de Deus está andando segundo a vontade do inimigo. E quem anda com o inimigo está onde? Na contramão de Deus. Quem não obedece à voz de Deus está como? Andando e nadando contra a maré. Está nadando contra a maré e essa maré uma hora vai fazer você virar para o lado certo. Essa maré e esse vento uma hora vai fazer você virar para o lado certo e você vai ter que reconhecer que a obediência é o segundo mandamento para a gente viver um processo bem. Tem muita gente sofrendo por conta dos processos e questionando se Deus existe, porque não viveram essas coisas. Sensibilidade de escutar a voz de Deus. Obedecer a ordem que Deus tem para as nossas vidas. E isso acaba nos atrapalhando. Isso acaba que nós ficamos uma vida remando contra a maré. Parece que quando a gente quer ir para frente, a vida joga a gente para trás. Parece que quando a gente quer fazer alguma coisa que é como nós queremos para o Senhor, parece que não é para Ele. É como se o Senhor dissesse, enquanto você não for do jeito que eu quero, nada acontece. A gente sofre muito com isso e achamos que é culpa de Deus. E achamos que é o Senhor que quer ver o nosso mal. E não é. É apenas a gente que ainda não tomou consciência daquilo que Deus quer para as nossas vidas. É apenas a gente que não aprendeu ainda que nadar contra a maré não te leva a lugar nenhum. É a gente que não aprendeu ainda que ir contra os planos de Deus, nada dá certo. Você pode dizer, Raulson, mas eu tenho um livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quero. Sim, pode. Mas a decepção é sua. O muro quem vai quebrar a cara é você. As coisas quando começarem a dar errado, vai ser culpa nossa.
Quem anda segundo a sua vontade, vive os seus traumas, vive suas feridas, vive suas dores, vive as suas lutas. Mas você pode dizer: Raul, se quando eu estou andando com a vontade de Deus, isso não acontece? Acontece. Mas você sabe como é que acontece? É a ferida abrindo e o Espírito Santo derramando óleo. É você se machucando e o Espírito Santo te curando. É você caindo talvez durante o caminho, o Espírito Santo pegando na sua mão e diz: não desista, não pare, vamos continuar. A vida em um processo para a chegada do propósito, nós vamos muitas vezes querer desistir. Ou você acha que Abraão nunca quis desistir? Abraão sai de Harã e anda 800 quilômetros até Siquém. E você acha que durante essa caminhada ele não quis parar? Você acha que durante esse tempo ele quis dizer: Senhor, essa promessa não é do Senhor não? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso realmente vai acontecer na minha vida? Eu vou chegar em Canaã? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que a cada 100 quilômetros foi um nível que Abraão subiu. Abraão andou 100, Deus começou a fazer mais milagres, mais 100, Abraão começou a dar um trotezinho, e no terceiro 100, que é os 300 quilômetros, Abraão estava correndo. As coisas começam a acontecer quando você começa a dar o primeiro passo. Bata no seu irmão e diga: dê o primeiro passo. E em seguida vai vir o segundo, e o terceiro, o quarto, o quinto, até a chegada do seu propósito. Não desista agora, não pare, porque Raul, suas coisas estão tão difíceis. Por mais que esteja difícil, continue. Por mais que esteja doendo agora, continue. Porque o seu amanhã será melhor do que hoje. Às vezes nós se baseamos pelo nosso futuro, pelo nosso presente. E não é assim. Sabe por quê? Porque quem te chamou, ele sabe o seu começo e conhece o seu final. Você acha que um homem com apenas uma voz que ele escutou, uma promessa dizendo para ele: Abraão, uma ordem, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você acha que isso era motivo para sair de casa e abandonar tudo? Se não fosse Deus quem mandasse? Às vezes nós questionamos se a voz que está falando ao nosso coração é a voz de Deus. Às vezes nós se perguntamos se a voz que está falando ao nosso coração é a voz de Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Deus falar com você, não vai ter dúvida, não vai ter sombra de dúvida, nem variação de dúvida no seu coração. O seu coração vai arder e você vai ter a certeza que é Deus te chamando. Você tem que entender que hoje não é a casa boa que Deus tem para te dar. Não é o carro do ano que Ele tem para te dar, e nem uma conta bancária recheada de dinheiro, não. É quanto de comunhão você tem com Deus. Quanto tempo você tem andado com Deus. Quanto tempo você tem investido em oração a Deus. Hoje, se a pessoa tiver dinheiro, tiver casa, carro, conta bancária boa, mas ela não tiver paz dentro de você, nada ela tem. E Raul, onde é que eu encontro essa paz? Em Deus. A paz que excede todo o entendimento. A paz que fala ao meu coração que em meio às guerras e às lutas que eu enfrento, não pode tirar a paz que tem dentro de mim. Por mais que eu esteja passando até uma guerra terrível aqui fora, aqui dentro tem um homem, chamado Espírito Santo, que ele me controla por dentro. Ele diz: está tudo calmo, querido, está tudo calmo, tudo tranquilo, meu filho, não tenha medo. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, quando as pessoas disserem para você que não tem mais jeito, que acabou, quando as pessoas disserem para você que você é um esquecido e Deus não fará mais nada por você, o Espírito Santo se encarregará de falar ao seu coração dizendo: é só o começo. Deus não está colocando o ponto final na história de ninguém essa noite. Deus está dizendo: eu dei só uma pausa para você entender que ande segundo a minha voz. Deus está dizendo para você que esse tempinho que você passou parado, talvez questionando o poder de Deus, foi Deus dizendo para você: vamos continuar, porque grande ainda é a caminhada. Não pare durante o caminho e não, como a gente tem o costume de dizer, não morra na praia. Não desista agora. Olhar para a vida de Abraão e ter a certeza que, como Deus foi com Abraão, Deus será com a gente também. Olhar para Abraão e ter a certeza de um homem que escutou uma voz dizendo: Abraão, sai da tua terra. É a mesma voz que fala no nosso coração dizendo: vai dar tudo certo. É a mesma voz que diz a gente: eu tenho saudade de você.
É a mesma voz que diz a gente que por mais que você enfrente a maior dificuldade da sua vida, Deus está te chamando e dizendo: é no meio da dificuldade que eu levanto os meus melhores profetas. Isaías capítulo 6, Uzias morre, Judá enfrenta uma tribulação tremenda, porque sem saber quem era o próximo rei. Isaías, desesperado, entra no templo. O que é que Deus mostra a Isaías? Os céus abertos e o Senhor sentado no trono. Enquanto se levantarem as dificuldades na sua vida durante a sua caminhada até o propósito, tenha certeza que Deus está levantando um profeta dentro da sua casa. Tenha certeza que Deus está levantando um homem e uma mulher de Deus e de oração. Deus vai te forjar no meio dessa caminhada de processo até o seu propósito. Deus está colocando como o aço é colocado no fogo, colocando você em meio à provação. Talvez você ache que é para se afastar de Deus. Eu digo não. Essa luta que você está enfrentando é para te aproximar de Deus. É Deus te chamando bem mais para perto do que você imagina. Às vezes, quando nós enfrentamos uma dificuldade na nossa casa, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é: eu vou sair da igreja, eu vou abandonar o propósito, eu vou encerrar minha carreira, guardar a fé. Mas não como o apóstolo Paulo, como um covarde que abandonou tudo pelo um dia difícil que se levantou. E os covardes e tiveram medo, o que é que a Bíblia diz? Voltem. Eu sei que aqui não tem nenhum covarde, nenhum medroso, porque eu estou diante do povo mais corajoso da cidade de Mossoró. Eu estou diante dos Abraãos que Deus tem levantado nesses últimos dias para chegar a Canaã. Nós estamos à porta de Deus vir nos buscar e eu estou ansiando por esse dia. Então, se você está aqui essa noite, não tema no seu coração. Não tenha medo, não desanime agora. Está tão perto quanto você imagina. Vai acontecer durante a sua caminhada, pessoas vão se levantar contra você. Palavras contrárias vão ser ditas contra você. A dificuldade de manter a vida espiritual que você tem, talvez vai acontecer e a certo tempo você vai querer parar e desistir. Mas eu digo a você, nem que você venha se arrastando, mas venha. Nem que você continue se arrastando para o seu propósito, continue. Não olhe agora para as dificuldades humanas sobre a sua vida. Olhe para quem te prometeu, quem fez a promessa para você. Raulson, meu vizinho disse isso, mas quem foi que prometeu é você? Foi seu vizinho? Raulson, meu marido falou isso para mim, mas quem te prometeu foi o seu marido? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida tudo o que ele te prometeu. Talvez agora você saia daqui com essa palavra, uma injeção de ânimo no seu coração e diga para mim: Raul, dá para caminhar agora dá para ir. Aí eu digo para você: caminhe, porque tem 800 quilômetros a chegada até Siquém. Tem 800 quilômetros a chegada do seu propósito. Caminhe. E quanto mais você parar, mais você vai sofrer. Quanto mais você para, mais distante fica de você viver o que Deus tem para a sua vida. Quanto mais você para, quanto mais você questiona, mais longe fica o que Deus te prometeu. Talvez você pense que parando, Deus vai parar lá e dizer: não, vamos dar um jeitinho aqui de apressar ele. Bata no seu irmão e diga: quem está atrasado é você. O seu propósito já está pronto. Quando Deus fez a sua história, Ele começou, fez início, meio e fim. O problema é que a gente não entendeu isso ainda e demoramos a sair da roda do oleiro, por mais que a gente tenha que estar lá todo dia para Deus nos moldar a chegada do propósito. Nós entendemos essas coisas e começamos a dizer a Deus: Senhor, a minha oração vai mudar. E a única coisa que eu vou fazer agora é agradecer. A única coisa que eu vou fazer agora é agradecer. Paulo, sua porta se fechou. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse bênção, era livramento. Paulo, saiu pessoas da minha vida. Obrigado, Senhor. Porque talvez ela estivesse atrapalhando o seu propósito. Ou talvez não coubesse no propósito de Deus para a sua vida. Paulo, suas coisas estão tão difíceis para mim. Não se preocupa não, porque amanhã vai começar tudo a dar certo de novo. Quem permanece fiel no processo
viverá o propósito de Deus na sua vida. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.